Já está ligada a máquina do tempo. A viagem está começando. Apertem os cintos. Será emocionante. Só história faz isso. É fantástica essa disciplina, né? Ela leva você a viajar no tempo. É por isso que não dá para esquecer história, né? E 2020, quem disse que a gente não viajou em 2020? Foi o ano que mais a gente viajou no tempo, na imaginação, mas viajamos, não é isso? Bem, eu vou desligar a máquina porque chegamos. Ok? É rápido, no tempo é segundos, é muito rápido. Eu vou desligar agora a máquina. Muito bem, desligada a máquina. Vamos começar a aula de história. E hoje é falando sobre o Império Bizantino. Bizantino, Vila. Que nome mais estranho. Bizantino. Parece coisa antiga. É verdade, é verdade. É coisa do passado mesmo, Império Bizantino. Mas ele está acontecendo na Idade Média. Não é mais na Idade Antiga, na Idade Média. Vocês já avançaram. Eu não disse que vocês já estão no assunto do sétimo ano. Muito bem, muito bem. Bem, para entender, é preciso lembrar do fim do Império Romano do Ocidente. Mas antes de chegar ao fim do Império Romano do Ocidente, vamos falar de uma coisa. Vídeo que já assistimos, assunto que já comentamos, como, por exemplo, o Império Romano, o Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. O Alto Império Romano, aquele que começa logo no século II a.C., ele segue esse Alto Império, ele segue e ele foi de várias conquistas. Foi muitas conquistas esse império. Bem, vizinho a Roma, ao Império Romano, porque o Império Romano ele se expandiu tanto para o lado ocidental, que é o lado da Europa, como ele se expandiu para o lado oriental, que é o lado da Ásia. Ele se expandiu. Aqueles generais romanos, eles disputavam ser imperadores. Muitos imperadores eram assassinados porque um outro general desejava estar no lugar dele, ser imperador também. Nós já vimos sobre isso. Bem, então, esse império que se expandiu tanto, lado ocidental, lado oriental, ele vai estar envolvido em questões externas. Então, grupos que viviam nos arredores do Império Romano e que foram até conquistados por eles, alguns, que foram levados para trabalhar como escravos em Roma, que serviam no exército romano. Então, eles foram formando seus grupos, suas aldeias, foram vivendo dentro do Império Romano. Tinham até reis, eles tinham seus próprios reis. Os povos germânicos, os germanos, esses povos, conhecidos também como os bárbaros, eram diversos. Eram os vândalos, ostrogodos, godos, anglo-saxões, eram vários povos. Não falavam latim, não, mas aprenderam muito depois sobre Roma. Como também Roma adquiriu muita informação sobre esses povos, né? Houve um processo de aculturação, que já vimos em outro vídeo isso. Quando esse Império Romano do Ocidente, quando ele estava ameaçado, ele chegou até a ser governado por 4 generais que eram 4 imperadores. A tetrarquia. Acho que vocês lembram disso aí também. Constantino
quando assumiu o Império Romano, ele transferiu a sede do Império Romano para onde hoje é a Turquia, para a Turquia. E criou uma cidade que ele chamou de Nova Roma. Mas esse nome não pegou, Nova Roma. E a cidade ficou realmente conhecida como Constantinopla, ou a cidade de Constantino. Assim ficou conhecida. Então, ele dividiu o Império, Império Romano do Ocidente, que a capital era Milão, na Itália, na Península Itálica, e o Império Romano do Oriente, que a capital era Constantinopla, e lembram que ele permitiu o culto dos cristãos? Né? Bem, ele faz isso. 60 anos depois de Constantino, Teodósio, aquele que tornou o catolicismo, o cristianismo, a religião oficial do Império Romano, Teodósio, aquele mesmo. Teodósio, ele vai dividir o império e ele vai deixar um filho governando o Ocidente, que era Honório, e um outro governando o Oriente, que era Arcádio. E mesmo depois deles dois, o império não se uniu mais, continuou dividido. O Império Romano vai cair em 476 depois de Cristo, tomado pelos bárbaros, mas o Império Romano do Oriente continua, e continuou por mais 1000 anos, cerca de 1000 anos, porque foi até 1453, né? A diferença é muito pouco. Cerca de 1000 anos. Ele continuou, o Império. E foi forte. Foi forte. Bem, o catolicismo ele vai se estruturar, se consolidar, mesmo no momento do feudalismo, que marcou a Idade Média, que era um outro sistema, né? Onde na Europa quem tinha terra tinha poder, quem tinha feudos, porções de terra, tinha poder. Mesmo assim, a igreja foi se consolidando, foi criando mosteiros, se espalhando. O cristianismo foi se espalhando pela Europa. Isso foi acontecendo. No lado oriental, também. A cultura romana ocidental tinha grande influência do latim, enquanto a do Oriente uma grande influência grega. Até porque Constantinopla foi criada onde existia antes a cidade de Bizâncio. E Bizâncio foi criada, essa cidade, pelos gregos em 657 a.C. E há uma lenda que fala sobre o rei Bizos, por isso o nome Bizâncio. Então, esse império romano do Oriente, ele passou a ser conhecido como Império Bizantino. Império Bizantino. Essa região, onde temos a Turquia atualmente, essa região é Istambul, hoje na Turquia, porque esse nome Istambul vai aparecer no século XV, quando os muçulmanos vão ocupar a região. Os islâmicos ocupam a região. Mas era conhecido como a cidade de Bizâncio. O reino de Bizâncio, o Império Bizantino. Bem, é uma região geograficamente estratégica. Por quê? Ali tem um encontro do continente europeu com o continente asiático. Existe um estreito que separa Istambul, na Turquia, que é o Estreito de Bósforo. Dos dois lados, nas duas margens, está Istambul, que era Constantinopla, no caso, no passado. Esse Estreito de Bósforo ele faz uma ligação com o Mar Negro com o Mar de Mármara, que também se comunica com o Mar Mediterrâneo. Então você vê, é uma passagem marítima, né? E também nessas duas margens
há uma passagem terrestre onde, através de um estreito, se atravessa de embarcações e se chega ao lado europeu. Então, o comércio existia ali. O comércio entre os povos do norte da África, os povos da Ásia, eram especiarias, vinham como seda, porcelana da Ásia, chegavam, né? Chegavam, coisas de luxo, chegavam até lá. Tinha também peles que vinham lá do Mar Negro, que vinha da Rússia, que chegava também. Então, era um local, um grande centro comercial, aquele local. E foi crescendo assim. Tá? Então, o reino de Bizâncio foi um reino rico e poderoso. O imperador era uma forma de governo chamada autocracia. Ele era um soberano absolutista. Um soberano absolutista. Então, a vontade dele é que era suprema. Ele comandava as forças armadas, ele controlava as leis, a legislação era controlada por ele que julgava o judiciário e ainda interferia na igreja. A igreja católica era submissa a ele. Enquanto em Roma havia o Papa, na igreja católica, a igreja católica do Ocidente, na Europa, então em Roma havia o Papa. Na igreja católica do Oriente, era o chamado patriarca. E esse patriarca podia ser, ele era indicado pelo imperador, diferente de um papa, né? Então ele era indicado por um imperador. Ele era submisso, né? Isso é o cesaropapismo. Cesaropapismo era algo que no Ocidente, na Europa, não se concordava com essa influência, embora que também aconteceu, viu? Mas eles não concordavam, a Igreja Católica não concordava. Porém, isso era uma prática na Igreja Católica do Império Bizantino. Então, a Igreja Católica ela vai se dividir. Em 1054, ela vai se dividir da seguinte forma. Vai existir a Igreja Católica do Ocidente, de Roma, a Igreja Católica Romana, que é essa que vocês conhecem bem, e vai existir a Igreja Ortodoxa, a Igreja Católica Ortodoxa grega, né? De influência grega. Então, ela é diferente. É diferente nessa forma de representar, e ela também é diferente enquanto a Igreja Católica Romana tem imagens e veneração a santos, a Igreja Católica Ortodoxa não tem. Não tem. Enquanto a Igreja Católica Romana tem o Papa como chefe da Igreja, a Igreja Católica Ortodoxa, para eles, ninguém substitui Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é e sempre será, para os ortodoxos, o grande personagem da igreja, do cristianismo. Né? Então, eles tratam dessa forma. Você vê que já existe uma diferença aí. Né? Bem, no século VI, claro, tudo que eu falar agora é depois de Cristo. Né? Então, no século VI, eles tiveram um imperador que foi Justiniano. Justiniano, ele foi assim, legislou de uma forma assim, ele copilou as leis de Roma desde Adriano, o imperador Adriano, século II, até o século VI. Ele copilou aquelas leis, né, e fez um código, seria o Código Justiniano, que até hoje nos cursos de direito ele é comentado, viu? Esse código. Algumas leis no Ocidente elas se baseiam nesse trabalho de Justiniano. Ele agiu dessa forma. Outra coisa, Justiniano ele pensou em reconquistar o que antes o Império Romano tinha e que foi tomado pelos bárbaros. Como, por exemplo, o norte da África, que os bárbaros, os vândalos, que eram povos bárbaros, tinham ocupado, e ele conquistou.
Ele foi até a Península Ibérica, onde tem Portugal e Espanha, banhada pelo Oceano Atlântico, e reconquistou dos visigodos. E foi na Península Itálica e reconquistou do ostrogodo. Então, assim, Justiniano, ele reconquistou o que Roma tinha perdido, o que o Império Romano tinha perdido. Certo? Bem, mas 100 anos depois, já, claro, com a morte de Justiniano, não o Império começa a perder esses territórios. Então, o Império Bizantino ele cresceu no século VI, mas no século VII, VIII, aí começa uma decadência desse império, né? Vai começar a decadência. Bem, eles conservaram a cultura grega. Isso é de grande importância, né? Como no Ocidente a cultura romana. Então, eles guardaram a cultura grega com eles. Eles conservaram. Bem, foi um império, como eu falei a vocês, de muitas conquistas, mas foi perdendo. E em 1204 houve um movimento que vocês ainda irão estudar, chamado As Cruzadas. As cruzadas levavam uma bandeira com o símbolo do cristianismo, com a cruz. E em nome de Jesus Cristo, eles iam libertar Jerusalém, que tinha sido ocupada pelos povos islâmicos. O objetivo era esse. Então houveram 7 cruzadas. Na 4ª cruzada, eram senhores feudais que montavam um exército, viu, junto com os reis. Então, na 4ª cruzada, quando essa tropa seguia para Jerusalém, saindo da Europa, eles desviaram. Eles não foram para Jerusalém e foram atacar Constantinopla, porque lá tinha riqueza. E o objetivo, essa bandeira das cruzadas que levava o cristianismo, mas o interesse era outro. O interesse era comércio também, eram negócios. Então, eles invadiram Constantinopla e houve pilhagem. Isso mesmo, vocês lembraram, que coisa boa, né? Pilhagem, saques. Saquearam Constantinopla. Os cristãos do Ocidente saquearam os cristãos do Oriente. Que coisa, hein? Onde é que Jesus fica nisso? Né? Interessante, né? Jesus que pregou a humildade, o amor ao próximo. Imagine como Jesus olhou esse pessoal, meu povo, lutando contra ele mesmo. Que coisa. Então, houve isso. Tá? Houve isso na história. Constantinopla vai aos poucos perdendo assim o seu prestígio. E, como eu falei a vocês, era uma passagem de comércio do Oriente para o Ocidente, então, estrategicamente, era algo bom, né? Interessante. Os povos islâmicos que faziam comércio com os europeus através de Constantinopla saquearam Constantinopla, incendiaram Constantinopla e ocuparam a região. Né? Então, ela agora vai ser ocupada pelos turcos otomanos, que bloquearam a passagem de comércio. Sabe o que vai resultar? Na procura de um caminho para chegar às Índias. E o Brasil vai ser descoberto. É verdade, só viajando no tempo, né? Para descobrir essas coisas. Bem, jovens, nos encontraremos numa próxima aula e vamos conversar mais em sala sobre isso, tá bom? Então, até uma próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.